a realidade do reino dos céus, praticando o amor fraternal, vivendo em Filadélfia. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. O Paulão pediu para eu falar hoje de manhã para os santos. Até mesmo que ele falou que eu sou mais velho, né? Cabeça branca, como diz o angolano, né? Cabeça branca, mais velho, ou mais velho. Então, na verdade, queria ruminar um pouco com os irmãos alguma coisa, né? Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Esse versículo está no sábado, né? Ontem, a palavra de ontem fala sobre justamente a vida eterna, né? Você ter a vida eterna, né? E entrar, né, na vida eterna. 1 Timóteo 1,17, só para abordarmos aqui, no 16 dias, no 16. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a tantos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Amém? Aí o 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Então nós estamos vendo aqui, assim ao Rei eterno. Deus é eterno, o reino é eterno, e Ele é o Rei eterno. Amém? Aqui fala imortal. Nós ganhamos essa semana que a palavra para imortal aqui é incorruptível. Isso, nosso Deus, Ele é incorruptível. Aí, nós já ganhamos no passado sobre a vida eterna, que é a vida incriada, é a vida indestrutível, incorruptível, infalível, não é? A vida imortal. Essa vida ela não morre. Essa vida ela estava na carne de Jesus, que ele é um produto da vida, né? E aí ele viveu como homem, enfrentou o Gólgota, né? Encarou e se entregou, foi pendurado no madeiro, e ali, cravado, ele morreu. E quando ele morreu, e perceberam que ele morreu, os soldados, aí um deles o traspassou com a lança. E logo, João, que estava bem próximo da cruz, assistindo aquele espetáculo, né? Ele viu sangue e água. E nós já sabemos, temos desfrutado há anos, que o sangue que nós cantamos aqui é o sangue remissor, é o preço que Deus pagou para resgatar o homem de volta para si, é a redenção. No seu sangue ele fez a redenção. Amém? Mas a sua morte, conforme Romanos 4 e 5 no início, fala que nos justificou. Cantamos agora. Nós somos justificados mediante a morte de Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. E Ele nos substituiu, nós que deveríamos morrer, mas Ele morreu em nosso lugar. Então, sendo assim, irmãos, Ele liberou pela água que fluiu do seu lado. Nós vimos que essa água representa a vida divina, a vida eterna, a vida que fluiu. Então, essa água representa a essência da humanidade de Cristo Jesus como vida, né? É a vida de Deus, é a vida divina, que jorrou, indicando que na ressurreição ele viria para entrar nos seus que iam crendo, como nós cremos, e aí essa vida nos gerou. Amém? Então, nós nascemos da vida, essa vida que fluiu, representada pela água, que veio depois do sangue. Amém? Então, nós somos gerados com a vida de Deus. Nós nascemos de Deus, nascemos do alto,
Nascemos do Espírito, não é? E aí recebemos a vida. Então, Paulo, ele deixou isso aqui para todos quantos, né, crer, todos quantos creem nele para a vida eterna. Então, nós ganhamos essa semana que uma coisa é a vida eterna, que muitos esperam que virá, quando o Senhor se manifestar. Mas nós vimos também, baseado naquele jovem rico, não vamos ler, os irmãos leram o alimento diário. Aquele jovem rico queria herdar a vida eterna, mas o Senhor mostrou para ele que ele precisava de uma coisa, renunciar tudo que tinha para segui-lo. Aí ele ficou triste. Ele queria entrar na vida eterna, então ele tinha que fazer algo para entrar, para merecer a vida eterna. O Senhor falou com ele que se ele queria ser perfeito, ele tinha que abandonar tudo e segui-lo. Seguir Jesus. Porque seguindo Jesus, ali como homem, pequeno nazareno, lá da Galileia, lá de Nazaré, que para ele seria um peso, ele como um jovem rico, inteligente, ter que renunciar tudo para seguir esse homenzinho. Só que ele não entendia. Jesus é a vida eterna, não é? Porque se ele seguisse o Senhor, deixando tudo, aí ele seria um daqueles 120 que foram gerados no primeiro dia da semana, de acordo com João 20, e o Senhor ia entrar nele, como entrou naqueles 120, primeiro 119, no outro domingo entrou em Tomé, né? Que Tomé não estava na reunião, por isso que não é bom perder a reunião. Aí o Senhor entrou neles, eles nasceram ali, da vida eterna. O Senhor agora, como o Espírito, em ressurreição, pôde trazer a vida. Senhor Jesus. E ganhamos também essa semana, 1 João capítulo 1, de 1 a 3, que João escreve já no final da sua vida, nos anos 90, depois de Cristo. Ele escreve aos discípulos para que eles, né, ou seja, escreve às igrejas, né, para que eles viessem ter comunhão com os apóstolos. Quer ver? Capítulo 1, nós conhecemos muito esse versículo. Que ele fala o que era desde o princípio, né? Olha lá, ó. O que era desde o princípio. 1 João 1:1. O que temos visto, desde o princípio é bem antes da criação, da eternidade, aliás, antes da criação de Deus. É justamente o que é eterno. É Deus mesmo. Então ele fala assim, ó, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, é lógico, eles andaram com o Senhor. O que contemplamos, eles andaram com o Senhor. E as nossas mãos apalparam, eles tocaram no Senhor. E João é aquele que reclinava no peito do Senhor. Ele está tocando a respeito de quê? Da vida, o verbo da vida, que é a palavra da vida, essa palavra que é o próprio Deus. Amém? Aí ele fala assim, que na encarnação, né, o versículo 2, e a vida se manifestou, não é? Em carne. E nós a temos visto e dela damos testemunho. Agora, eles têm o Senhor dentro deles. Nós damos testemunho. Se manifestou em nós. E temos visto. E dela testemunhamos. E vô-lo anunciamos. O que ele anuncia? A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, na encarnação a vida se manifestou. Quem via Jesus, quem tocou Jesus, tocava a vida. É a vida eterna, não é? E ele mesmo disse, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Senhor Jesus. Aí o versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aí ele identifica, não é? Essa comunhão que é pelo Espírito é com quem? Com o Pai, o Eterno. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho. Então essa é a nossa comunhão. Aí ele fala assim, e ele é Cristo Jesus,
Aí o versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém? Nós passamos uma semana ali na estância, e durante essa semana foi justamente acontecer algum evento, aliás, aconteceram alguns eventos, algumas reuniões para tratar alguns assuntos de comunhão. Isso que eu mais toco, comunhão. Então nós tivemos comunhão na sexta, a casa onde o Amir está, que é até a casa do Mauro, ele está ali com toda a família dele. Então o Pedro Dong vai para lá para ter comunhão. E nessa comunhão, irmãos, que alegria, que simplicidade. E aí o Almir está lá, e o Maurício também. E eu cheguei lá. Então comunhão sexta. Comunhão sábado. Domingo de manhã nós fomos para São Paulo, para a reunião da igreja de São Paulo. E nessa reunião o Pedro libera o encargo, como deve liberar daqui a pouco, em São Paulo. Aí vem irmãos de vários lugares, né, e até alguns cooperadores para participar da comunhão. Então reunimos, antes da reunião, muita comunhão, muita luz. Depois, durante a reunião da igreja, desfrutamos. Depois da reunião, fomos partir o pão, fomos tomar as refeições juntos. Aí, mais comunhão. E o Almir tocou uma coisa, e falou desde sexta-feira, o Almir está desesperado. Ele falou o seguinte, que a palavra profética nós recebemos pelos apóstolos. É a palavra presente, a presente verdade, a palavra atual, que dá direção para as igrejas. E que nessa comunhão, os apóstolos, eles ficam alegres quando vêm aqueles seus cooperadores para terem comunhão. Aí foi nisso aqui que nós tocamos, que João insiste para que os santos, né, aqui no caso, a igreja em Éfeso e as demais igrejas ali em volta, que estavam passando por aquela crise, né, a perda do amor, o esfriamento. Aí, ele escreve, né, com base em Éfeso, escreve para as igrejas, mostrando que é tão simples, que Deus, sendo eterno, Ele se manifestou como vida, passou pelo viver humano. Ontem eu fiquei a manhã toda orando ao Senhor, agradecendo a Ele. Por um lado eu estava até murmurando, eu falei ontem na rede de oração, estava reclamando com o Senhor, eu vi tanta pobreza ontem, nas portas de supermercados, de drogarias, mulheres com crianças, com bebê, pedindo as coisas. Quando eu vi, eu falei, Senhor, eu não aguento ver um negócio desse, não. Eu não posso resolver o problema de ninguém aqui. E só ora se o Senhor não ordenar para orar. Senão não adianta, porque as pessoas estão querendo coisas. Senhor, é isso? Até quando vai isso? Eu não aguento isso. Não é? E com essa pandemia, mundialmente as coisas estão feias. Né? Muita pobreza, muita... Né? Aí, eu indignado, orando, desabafando com o Senhor. Aí quando eu estava atravessando aquele viaduto que vem do Via Brasil, estava a pé, né? Rodando a pé. Aí o Senhor falou comigo assim, eu fui pobre, nasci na casa do carpinteiro, eu sou filho de Maria, e meus irmãos vieram de José, e José era um carpinteiro, simples, trabalhava com madeira. Nós até vimos essa réplica lá em Belém, não foi? Foi em Belém? Em Nazaré. Eu não me lembro se foi. A réplica é de Nazaré, que está ali. Aí nós vimos aqui, vimos que era simples demais, era um viver simples. Era uma família da tribo de Judá, porém, pobre. Tinha uma profissão, fazia umas cadeiras, umas mesas, algumas coisinhas, né? Nem sei se eles tinham mesa naquele tempo. Talvez uma mesa baixa, igual os árabes usam o chão, né? Mas tinham. Aí o Senhor falou que nasceu ali e que ele foi criado junto com os irmãos dele, filho de Maria e filho de José.
Ele, porém, filho de Deus, mas que ele se submeteu a essa restrição na casa de um carpinteiro pobre, e uma vez por ano eles vinham a Jerusalém para festejar. Aí o Senhor mostrou aos 12 anos o que o Senhor estava fazendo? Explicando as Escrituras para os escribas e fariseus e mestres, né? E eles falam assim, onde esse menino com 12 anos aprendeu tudo isso? Ele é a vida eterna, ele é o verbo, ele é a palavra que tornou-se carne, ele é a explicação de Deus, ele é a manifestação de Deus, a exteriorização de Deus. Quer ver Deus? Olha Jesus, 12 anos. Aí depois ele aparece aos 30 anos. Aí o Senhor me mostrou o seguinte, segundo a história, né, Israel me ajuda melhor aqui, desde os primórdios, né, desde Abraão, e principalmente depois da lei, quando as mulheres tinham um compromisso, que é casar-se, gerar filhos e educar os filhos. Onde? No caso, a lei e os profetas, na Torá, e nos livros históricos, poéticos, eles tinham que estudar. Essa era a função da mãe. O pai trabalhava, voltava. Mas a mãe que era responsável de educar os filhos na palavra de Deus. Então Jesus, sendo filho de Maria, criado na casa do carpinteiro, criado ali, com seus irmãos, o que ele estava fazendo? Estudando a palavra, as Escrituras. Aos 30 anos, ele se apresenta, foi batizado, revestido do Espírito de poder, para começar o seu ministério, que perdura até hoje. Passou pelos apóstolos, seus discípulos que ele treinou, passou por Paulo, que nós estamos estudando. Quanto Paulo sofreu, se desgastou. E ele fala, a mim não me desgosta de falar a mesma coisa. Ele se desgastou em prol de quem? Dos santos. E no capítulo 20, versículo 24 de Atos, nós temos visto isso. Foi até enviado um quadro para Pedro, que ele gosta desse versículo. Ele disse que ia fazer um quadro. Aí os irmãos já fizeram aqui, já entregaram para ele, ontem. Versículo 24 do capítulo 20, olha o que Paulo diz. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Essa vida humana que eu tenho, no corpo físico, a minha alma, que foi treinada na lei e nos profetas, que antes eu era tão zeloso que eu perseguia a igreja de Deus, perseguia Jesus o Nazareno, eu achava que eu devia fazer muita coisa contra ele. Era isso que Paulo dizia. Fala lá para os Gálatas, fala para os Filipenses, né, no capítulo 3, não é isso? Quem era ele? Conta a sua história, fala aqui em Atos. Então, esse Paulo que foi capturado no caminho de Damasco, recebeu tão grande luz, a revelação de Deus, e depois ficou ali 3 dias, irmãos, é uma quarentena, 3 dias de noite só orando, sem comer e sem beber, para se arrepender. E depois chega Ananias e o batiza dentro daquela casa e o libera para viver a vida do corpo, não foi? E ele foi um exemplo, Senhor Jesus. Aí o que aconteceu? Quando Deus o chamou, não é? Primeiro ele passou por algumas lições, 3 anos ali na Galácia, nós sabemos disso. Aí eles queriam matá-lo, na Galácia não, desculpa, eu sempre confundo, em Damasco. Passou ali por 3 anos vivendo a vida da igreja, né? Esteve na região da Arábia, voltou. Aí eles queriam matá-lo, aí tiraram-no e levaram-no para Jerusalém e apresentaram os apóstolos. Estou querendo matar aqui Saulo de Tarso. É isso. Olha o testemunho dele. Quando ouviram, ficaram impressionados de ver um fariseu ríspido, treinado aos pés de Gamaliel, testificando. Aí o que acontecia? Ele estava no meio dos apóstolos, entrava e saía, né, pregando, dando testemunho, só que queriam matá-lo também. Aí o que Barnabé fez? O tomou e o levou para a sua cidade natal, que é Tarso, na terra gentílica, né? E ali ele permaneceu aí quase 10 anos, uns 9 anos. Ficou ali enterrado.
para aprender a viver a visão e viver Cristo que entrou nele. Aí sim, já tinham passado alguns anos, o que aconteceu? Precisava de alguém ali em Antioquia, que surgiu uma igreja no meio dos gentios, e essa igreja precisava ser inoculada, porque viriam os judaizantes, porque eles é que geraram a igreja. Alguns judeus, piedosos, crentes, genuínos, geraram a igreja em Antioquia, porque eles foram dispersos, né, de Jerusalém. Aí precisava de algum mestre que entendia da lei dos profetas para explicar o Cristo que fora profetizado no Antigo Testamento. Esse Cristo, Paulo, por ter revelação de Jesus, ele podia explicar que esse Cristo é Jesus. Entende? Não era tremendo? Porque ele tinha experiência de Jesus. Já tinham passado uns 14 anos. Aí ele ficou 1 ano em Antioquia, junto com os demais líderes da igreja, ministrando e ajudando os irmãos. Até que o Espírito falou assim, agora está na hora de enviá-lo. Não é? Aí, entre os 5, Saulo era o último, Barnabé era o primeiro ali, depois tinha os outros líderes. Aí o Espírito falou que era para eles irem fazer a obra do Espírito. Então, irmãos, nós já conhecemos, temos visto, temos ruminado. Não foi mole a experiência de Paulo. Foi de muito sofrimento, perdas, apedrejamentos, desprezos, chicoteadas, não é? Humilhação, não foi? Naufrágios. Ele deu a vida pelo Evangelho, não é? Testemunhou o Evangelho, foi fiel até a morte, não foi? Quando ele foi morto, já martirizado ali em Roma, né? Como nós vimos a história. Mas olha aqui, ó. Devemos orar, ler essas palavras, né, todo dia, né? Olha bem o versículo 24, que é que ele fala, em Atos 20. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto, ou seja, a vida que eu tenho aqui física e a minha alma está sendo embebida pelo Espírito, contanto que complete a minha carreira. Eu fui chamado para cumprir uma carreira. Nós temos ouvido as palavras de sexta, de domingo, estão sendo ruminadas na quarta-feira pelos servos de Deus, Pedro, Esdras, o Miguel e o André. E nessas palavras nós estamos vendo isso aqui, que todos nós fomos chamados para uma carreira, correr uma carreira. Essa carreira que nós estamos correndo, irmãos, é uma carreira de vencedores. É para vencer mesmo. Vencemos o nosso ego, vencemos a nossa vida da alma, vencemos o nosso amor próprio, vencemos o orgulho, vencemos a ambição, vencemos a presunção, vencemos a avareza, o amor do dinheiro. Nós temos que vencer tudo para seguir Jesus. Nada pode nos tirar desse alvo. É um direito nosso, e nós que estamos mais velhos, né, e os demais irmãos que estiverem ouvindo, nos assistindo, irmãos, vale a pena persistirmos. Nós ainda temos fôlego, não é? Irmão Tião, 78 anos, tem fôlego, vai viver Cristo. A carreira é essa. Cuidado dos irmãozinhos lá no norte de Minas que tanto choram por você. Tem que se desprender. Eu vou tombar qualquer dia. Então, antes de eu tombar, vou continuar comendo palavra, tendo comunhão com minha família e saindo para pregar o Evangelho, visitar os pecadores e apacentar aqueles já existentes. Tanto aqui onde vivemos, como lá fora. Vivendo Cristo, amando Cristo Jesus, cumprir a nossa carreira. E ainda, nessa carreira, nós não andamos de mãos vazias, não é isso? Olha lá o que diz ali. E o ministério que recebi do Senhor Jesus, recebemos ou não recebemos? Nós temos sido constituídos com esse ministério. Esse ministério é do Espírito. E ele produz em nós esse ministério por meio de quê? Palavra
mais experiências humanas, testes, provas, para então sermos aprovados no dia a dia, aonde formos. Amém? Então nós temos um ministério, todos nós temos funções no corpo de Cristo como membros, e assim, ele diz que recebeu do Senhor, e nós também recebemos do Senhor. E qual é a função desse ministério? A função principal desse ministério é testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? O Evangelho da graça, ele abrange tanto a salvação do pecador, né, para depois batizá-lo, como também infundir mais graça nos santos, o reino, a vida do reino, a palavra do reino, a comunhão acerca do reino. Cristo deve reinar, Cristo deve governar. Em Belo Horizonte, Cristo está governando, está reinando, está dominando, Ele é a autoridade. É um grupo de santos que renunciam-se a si mesmo, são unânimes, cúmplices com os apóstolos nesse encargo de testemunhar o Evangelho da graça de Deus e assim levar a salvação a muitos. Irmãos, tem muita gente morrendo sem Jesus aí. Não é? Essa semana uma jovem de 13 anos, contato, está na rede de cuidados, lá no norte de Minas. 13 anos, tentei suicídio. Menina, quantos anos você tem? 13 anos. Menina, Deus te chamou e você vai dar cabo de sua vida. A sua vida não pertence a você, pertence a Jesus. Você já deu conta disso? Eles oraram por ela na rua em Montes Claros, os comportores. Ela e uma outra colega. Aí eu gastei um tempo, mensagem para ela, e ia fazer um vídeo com ela. Mas não deu tempo, parece que ela mora numa roça, ali perto de Bocaiúva. Irmãos, a ansiedade pega as pessoas, aí elas desanimam de viver. Mas nós temos a vida de poder em nós, é a vida eterna. Essa vida levanta qualquer morto, qualquer defunto, qualquer desanimado, não é? Qualquer que está frustrado, decepcionado. Ah, não dá para mim mais, então eu desisto. Não, é a vida de poder. Essa vida é indestrutível, essa vida é incorruptível, é a vida eterna. É o Rei eterno, incorruptível, que é imortal, que está aqui. Não é isso? Invisível, mas Ele está dentro de nós, é a vida. Ele é real, concreto, não é? Honra e glória para todos sempre. Amém? Então, irmãos, a palavra dessa semana nos ajudou a desenvolver mais, né, a salvação que temos recebido, participando da vida eterna, cuidando uns dos outros, apacentando, suprindo, suportando uns aos outros em amor, não é? Irmãos, não tem erro, não tem como errar. Então, o que o Almir ganhou, que eu fecho nesse ponto, é que ele disse: nós temos que andar colados. É isso aqui, ó, né, que João fala. Aí o final do versículo, que é o versículo 4 da primeira epístola de João. Olha o que ele fala no final, revendo, né? Ele diz assim, versículo 4: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja... O Pedro falou assim: se vocês não andarem comigo, não seguirem comigo, eu fico só. Né? Porque isso não é obra de homem. O que temos recebido e temos falado, ganhado luz e revelação, isso não é de homem. Então precisamos caminhar juntos, com cumplicidade nessa palavra, que essa palavra é a verdade. E como verdade, porque Deus é verdadeiro, nós devemos ser, vimos essa semana, não podemos ter dois corações. Nosso falar deve ser sim, sim, não, não. É um só coração, não um coração doble, né? Ó Senhor Jesus, essa palavra nos ajudou muito na sexta-feira.
que aqueles que são chamados para exercer a função de presbíteros e diáconos, que é o serviço que eles são incumbidos do cuidado dos santos, que é a igreja, na cidade em que vivem. Os presbíteros são os supervisores, eles têm a função de supervisionar e ver a necessidade do rebanho, e assim suprir de acordo com a necessidade, seja visita nas casas, grupos familiares e as reuniões grandes. E os diáconos são aqueles que são cúmplices com os presbíteros, que nós não usamos esse título, usamos irmãos responsáveis, irmãos de serviço. Eles têm um só falar, um só pensar, um só sentir, um só parecer. Eles são unidos de alma, são unânimes, estão colimados, amém? Bem coordenados. Não é gostoso? Eu vejo Belo Horizonte hoje, né? Quantos irmãos estão servindo? Tem muitos que estão servindo ocultamente porque as reuniões não estão grandes, né? Mas eles estão nas redes sociais servindo. Isso não é maravilhoso? Tantos jovens, não é? Jovens casais servindo, jovens solteiros servindo, e alegres, recebendo essa palavra com vigor, procurando praticá-la, lendo o alimento diário. Irmão, o alimento diário, quanto mais você entra, mais você escava e mais luz você ganha, mais você tem experiência. Quando você fala, tem vida. Deus flui, é a vida eterna, e gera alegria e paz. Não é gostoso? Então, irmãos, vamos agradecer ao Senhor diante disso, tá? Vamos ficar de pé, vou fazer uma oração aqui, agradecendo ao Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa manhã de ressurreição. O Senhor nos tirou de nossas casas, do nosso sono, do nosso cansaço. Gostaríamos até de permanecer mais tempo na cama, mas o Senhor não deixe, porque é a vida que flui, é a vida que nos energiza, essa vida nos faz manifestar com o Senhor. Por isso te agradecemos pelos irmãos da melhor idade e os mais novos que estão ajudando nos serviços. Consagramos a Ti, mantenha essa reunião das 8h30 até as 9h45, mantenha essa reunião, traga mais irmãos e irmãs, que eles possam se despertar e vir, não ter medo dessa praga que veio do inferno para matar as pessoas, e até mesmo muitos irmãos têm morrido. Senhor, mas nós não concordamos, temos orado de segunda a domingo, para o Senhor livrar a igreja dessa praga, dessa peste, Senhor, e santifica-nos, Senhor. Leva-nos a comer palavra, Senhor, a orar mais, orar, ler, ter comunhão com os irmãos, para nós não darmos atenção a esse vírus, mas darmos atenção à vida de ressurreição, que nos inocula, Senhor, que nos vacina contra essa praga, Senhor, e mantemos, Senhor, os protocolos conforme temos sido orientados. Senhor Jesus, por isso o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado. Senhor, por isso abençoa a sua igreja nessa manhã, abençoa o ajuntamento das 10 horas. Senhor Jesus, abençoa o decorrer desse dia, os nossos jovens como estavam aqui ontem à noite, aumenta mais o número de jovens para desfrutarem juntos, os nossos adolescentes que têm sido cuidados toda semana aqui atrás, Senhor, do local. Muito obrigado pelos coordenadores. Enfim, Senhor, agradecemos também pelo serviço de crianças, as irmãs que estão distantes das crianças, estão sofrendo porque não têm as crianças presentes nas salinhas. Senhor, mas nós as consagramos para continuar esse labor, sempre enviar mensagem para as crianças, dar atenção aos pais, para que no tempo do Senhor ajuntem as nossas crianças, tanto para uma vida saudável, como para distribuir nas salas com um número menor. Tudo isso nós consagramos ao Senhor. É a sua igreja se movendo em Belo Horizonte para a glória do seu nome. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Temos aviso agora.